Direção defensiva é o tema dessa questão. Olha o que ela traz para a gente. São dispositivos e sistemas importantes para reduzir a possibilidade de situações que podem levar a sinistros de trânsito. Que dispositivos o veículo tem? Quais sistemas o veículo tem? Importantes aí para reduzir a chance de acontecer um acidente de trânsito. Suspensão e direção. Suspensão e direção são dispositivos, sistemas que possibilitam a redução de sinistros de trânsito? Todo veículo tem suspensão, todo veículo tem direção. Estando em boas condições de funcionamento, tanto a suspensão quanto a direção, obviamente vai evitar sim, vai reduzir, né? Não evitar, reduzir a chance de ocorrência de acidente. Até porque a suspensão, se estiver ruim, dentro de uma curva, o carro balança todo. Direção, então, já pensou? Então, isso aqui vai. Faróis, vocês acham que os faróis são importantes para evitar ali ou reduzir a chance de ocorrência de acidente? Claro, né? Vai dirigir à noite sem farol. Então, aqui é. Lanternas indicadoras de direção, gente. Isso aqui, ó, lanternas indicadoras de direção, são as setas, tá? É a seta. Se o Código de Trânsito usasse a palavra seta, ficaria bem mais fácil, né? Sim, os dois aqui também servem. Freios, claro. Pneus em boas condições de uso, sim. Todas as alternativas são corretas? Olha, o macetinho do todas aí, ó. Quando aparece esse todas, é 80% de chance desta ser a resposta. E nesse caso, o macete funcionou. Letra D é a resposta, tá? Direção defensiva é medida de segurança que o motociclista deve adotar. Utilizar o farol aceso mesmo durante o dia? Sim, motociclistas devem andar com o farol aceso durante o dia e noite, em qualquer tipo de via, tá? Tanto que tem muita motocicleta hoje em dia que nem tem o botão de liga e desliga do farol, né? Você ligou o motor da moto, o farol já acende na hora. Então isso aqui sim. A ultrapassar, ter consciência da vulnerabilidade do seu veículo. Claro, você está numa motocicleta, um veículo menor, mais leve. Qualquer colisão ali com outro veículo, o prejuízo maior vai ser para você, porque você está mais vulnerável. Isso é verdade. Manter os equipamentos obrigatórios em bom estado de conservação? Claro, isso é verdade. Letra D é a resposta, porque aqui tem aquele todas, onde eu sempre falo que 80% das vezes que tiver esse todas aqui, a resposta é essa. Nesse caso, funcionou de novo o macete. Hein? Sinalização viária. O sinal semafórico SS01, esse aqui, que é o padrãozão, que todo mundo conhece, identificado na imagem, ele é destinado ao controle de fluxo de pedestre. Isso aqui é para controle de fluxo de pedestre? Não. A do pedestre tem um hominho dentro, então a mãozinha, né? E não tem o amarelo. A do pedestre não tem o amarelo, é só o vermelho e o verde, não é mesmo? Então não é. Controle de fluxo em obras, também não. O semáforo de obras, ele não tem o amarelo, é só vermelho e verde, tá? Controle de fluxo em praças de pedágio, mesma coisa, só vermelho e verde, ele não tem o amarelo. Controle de fluxo de veículos, essa é a resposta. Esse aqui é o semáforo padrão, é o padrãozão. Controle de fluxo de veículos, letra D de dado. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais uma de direção defensiva. Como o condutor deve comportar nas curvas? Diminuir a velocidade. Vamos lá. Batendo o olho nas alternativas, de cara eu já fico predisposto a marcar essa grandona aqui, ó. Por quê? Porque ela é o elefantinho. Vocês têm que aprender a fazer essa análise, tá, gente? Antes de ler as alternativas, corre o olho e vê se não dá para aplicar nenhuma técnica aí. Opa, que dá, que tem um elefantinho. Então é 90% de chance desta aqui ser a resposta. Então a gente já fica de olho nela. É 90% de chance. Bora ver? Diminuir a velocidade com antecedência. Ok, eu vou entrar numa curva. Usando o freio. Sim, antes da curva eu posso usar o freio. E, se necessário, reduzir a marcha antes de entrar na curva. De novo, ó, antes de entrar na curva. E de iniciar o movimento do volante. Ou seja, antes mesmo de começar a virar o volante para fazer a curva. Está tudo certinho nessa letra A. Ela é a resposta. A letra B, aumentar a aceleração durante a trajetória da curva? Não, dentro de uma curva. Você vai aumentar a velocidade? Não. Pode até manter a aceleração, mas aumentar? Nunca frear dentro de uma curva. Olha, frear dentro de uma curva não é uma boa ideia. Mas esse nunca aqui, ó, é uma casca de banana.
E quando tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E ela é falsa. Porque vai ter algumas circunstâncias que você vai precisar pisar no freio dentro da curva. Com algumas cautelas, com alguns cuidados, mas uma ocasião ou outra pode ser, sim, que o freio possa... Eu mesmo freio, às vezes, dentro de curva. Depende da força que você freia, depende da velocidade que você está dentro da curva. Então, aqui, ó, nunca frear dentro de uma curva? Não, né? Manter a embreagem acionada, você vai fazer a curva com o pé apertando a embreagem? Está errado também. Letra A é a resposta. Técnica do elefantinho, funcionou de novo. Direção defensiva. Exige menos habilidade do condutor dirigir utilizando-se da direção. Aí nós temos preventiva e corretiva. Dinâmica e alternativa inventaram para encher linguiça aqui. Nós já sabemos que a direção defensiva ela se divide em preventiva, que é onde o condutor prevê o risco e, consequentemente, age com antecedência. E esse aqui é onde ele não prevê. E ele agiu com correção. Qual das duas vocês acham que exige maior habilidade dele? Essa aqui exige mais habilidade. E essa aqui de cima exige menos habilidade, porque ele já estava prevendo, ele agiu com antecedência, com tranquilidade. Então, exige menos habilidade do condutor a direção preventiva. Por isso que a direção defensiva recomenda sempre que a gente procure utilizar, aplicar a preventiva, para não sermos surpreendidos e termos que agir de muita habilidade para poder corrigir uma situação não prevista. Letra C é a resposta. Mais uma sobre sinalização viária. A finalidade da utilização na via pública de cones das cores branca refletiva e laranja é bloquear ou canalizar o trânsito? Pode ser. Proteger pedestres, trabalhadores de obras e equipamentos? Sim, às vezes está tendo uma obra, eles botam os cones ali para fazer um desvio, né, do local da obra. Alertar aos condutores para situações de emergência ou perigo? Também serve. Todas as afirmativas estão corretas? Essa é a resposta. Macete. 80% das vezes que tiver esse todas nas alternativas aqui, a resposta será essa. 80% não é 100%, tá? Então, se você tem que ler a pergunta, se você não entendeu e precisa chutar, chuta onde você tem 80% de chance de acertar. É para isso que existe o macete, para te ajudar. Beleza? D de dada a resposta. Direção defensiva é o tema dessa questão. Ela está relacionada ao condutor, e é uma situação que pode propiciar sinistros de trânsito. Sinistros são acidentes, né? Uma forma chique, bacana, que o Código de Trânsito agora arranjou de se referir a acidentes. Então, está relacionado ao condutor. E é uma situação que pode propiciar, ou seja, levar ao acontecimento, à ocorrência de sinistro de trânsito. Condição insegura. O que é uma condição insegura? Uma pista cheia de buraco, chuva forte, um motorista com pouca habilidade, ou um motorista muito cansado, ou sob o uso de álcool, né? E são condições inseguras. Então veja que o condutor também ele pode entrar dentro de condição insegura, mas ele é uma das condições inseguras. A mesma explicação vale para a condição adversa. Inclusive, condição adversa é uma condição insegura. Uma condição adversa é uma condição insegura. Por exemplo, chuva forte. É uma condição adversa. Uma adversidade pode acontecer enquanto você está dirigindo. Torna-se perigoso, inseguro? Sim, se você não souber lidar com isso aí. O veículo apresentou um problema mecânico. É uma condição adversa. Pode virar uma condição insegura? Pode. Então, essas duas são amiguinhas. Para uma ser a resposta, a outra também tem que ser. Não pode ter duas, né? Aliás, até pode, porque aqui estão todas, né? Até poderia. Mas aí veja aqui, na letra C a gente chega assim, ato inseguro. Ato é uma ação. Uma ação, uma atitude. E quem é que pratica ação, atitude no trânsito? Esse bacaninha aqui, o condutor. Então, quando a gente fala condutor e ato inseguro,
tem relação direta, não tem essa relação indireta, igual acontece na letra A e B. Questãozinha que leva muitas pessoas a marcarem a letra D, até por questão do macetinho dos 80%, onde eu digo que quando tem esse todas aí, é 80% de chance dessa ser a resposta. Imagina até que você tenha marcado essa por isso, mas nesse caso foi uma pegadinha do Detran, questãozinha tinhosa, anota aí. Ato inseguro, está relacionado ao condutor. Letra C, a resposta. Direção defensiva. Desviar a visão, orientando-se pela linha de bordo direita da via. Este procedimento é relacionado a qual das condições adversas? Condições adversas são as condições de luz, tempo, veículo, trânsito, condutor e tudo mais. São 6, né, condições adversas. E ele quer saber, ó, se eu estou precisando desviar minha visão para a linha de bordo direita. A linha de bordo é aquela linha lateral, aquela linha que margeia a pista. Por que eu tenho que fazer isso? Normalmente, quando eu estou ali em situação de pouca visibilidade, eu me oriento pela linha central da pista. Normalmente. Mas tem uma situação onde a orientação, a recomendação, é que eu me oriente pela linha lateral, pela linha de bordo, não pela linha central. Qual é? Quando o problema foi esse aqui, ó, luz. E é luz no sentido de farol alto de outro veículo vindo em sua direção, na sua direção. Pensa, se você está com a sua visão prejudicada, porque alguém está jogando farol alto na sua visão ali, nos seus olhos, você vai se orientar pela linha central? Não, porque se você fizer isso, você vai direcionar a sua visão para o lado do farol dele. Nesse caso específico, a orientação é que a gente se oriente pela linha de bordo, a linha lateral direita da via, sacou? Letra A é a resposta. Direção defensiva. Saber o que fazer e reagir a tempo. Saber o que fazer e reagir a tempo. Chama-se atenção, previsão, conhecimento. Atenção não tem relação com saber. Até tem relação com reagir a tempo. Se está prestando atenção, vai conseguir reagir a tempo. Mas o saber, não. A previsão também não tem relação com o saber. O conhecimento tem relação com o saber, mas não tem relação com reagir a tempo. A decisão, sim. Você sabe o que fazer e reage a tempo. Então, você decide em tempo e decide de forma correta. Então, você sabe e faz em tempo. Letra D de dado, a resposta. Essa aí foi tranquilinha, né? Direção defensiva. Ao perceber que o pedal de freio do seu veículo está baixando mais do que o normal ao pisar, você pisa e percebe que o pedal foi muito lá no fundo. O comportamento ideal será procurar imediatamente uma oficina mecânica. Olha, procurar imediatamente uma oficina mecânica é uma boa ideia. É uma boa ideia. Porque freio não é coisa que se brinca, né? Pisou lá no fundo para dar uma freadinha. Parece que essa aqui serve. Essa letra A serve como resposta. Vamos ver a letra B. Passar a compensar a falta de eficiência com o freio de estacionamento. Aqui fala do freio de estacionamento. Quer dizer que eu piso no pedal de freio, o carro não freia suficientemente e para compensar essa falta de eficiência do pedal de freio, eu uso o freio de estacionamento. Vou ficar dirigindo assim, de forma alguma, né? Inclusive isso aqui é freio de estacionamento. Não é para você ficar usando ali no trânsito, até porque isso aqui não segura carro não, tá, gente? Então aqui, sem chance, isso aqui é perigoso. Letra C, manter-se confiante e seguir seu trajeto normalmente, trabalhando bem as reduções de marcha. Olha, trabalhando bem as reduções de marcha, ok. Mas manter-se confiante com o freio ruim? Seguir seu trajeto normalmente? Isso aqui não rola, não. Letra C está fora. Letra D de dado. Continuar circulando, ou seja, transitando com o veículo, mas em velocidade reduzida. Na maioria das vezes, a pessoa faz isso, né? Ah, não estou sem dinheiro agora, sem tempo aí no mecânico, então vou continuar rodando. Vou mais devagar. Se acontecer qualquer coisa, a batida é de leve, né? Não pode também. Letra D está fora. Vamos aí de letra A.